Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar um alerta que é absolutamente crucial para jovens profissionais que têm uma alta renda. Aquele pessoal que ganha super bem, mas que, paradoxalmente, está ali na beira de um abismo financeiro. Este é um guia de hábitos para a gente entender como a riqueza real é construída bem longe das aparências. A ideia aqui é explorar um plano prático para alcançar a independência financeira, focado exatamente em quem faz muito dinheiro, mas simplesmente não consegue reter esse capital. Olha só, é chocante quando a gente analisa os dados de quem está exatamente nessa faixa de faturamento, ali entre 10 a 20 mil por mês. A nossa fonte revela um negócio assustador. Muita gente com esses rendimentos está, acredite se quiser, a um único contra-cheque de distância de um colapso financeiro total. Não tem jeito. E tem até uma certa ironia trágica nisso, né? A história está cheia de exemplos de celebridades e atletas milionários que foram à ruína absoluta exatamente por causa dessa mesma falha matemática. Veja bem, o problema com certeza não é a falta de dinheiro entrando na conta. O buraco é mais embaixo. É um ciclo perigosíssimo de esgotamento contínuo de recursos. Então, bora mergulhar nisso. A nossa agenda passa por 5 pontos essenciais. Primeiro, a nova pobreza invisível. 2, a armadilha da inflação do estilo de vida. 3, consumidor produtivo versus investidor livre. 4, um plano contra o consumo por impulso. E, para fechar, o fim da corrida de ratos. Começando aqui com o ponto 1, a nova pobreza invisível. Sabe, quando a gente pensa em pobreza, aquela imagem tradicional que vem à cabeça geralmente envolve escassez extrema, falta de recursos básicos, certo? Só que no mundo moderno houve uma quebra radical desse paradigma. A nossa fonte traz uma citação muito contundente, que diz o seguinte: existe uma nova forma de pobreza que não usa trapos, mas veste marcas de grife. Pesado, né? É literalmente uma crise silenciosa atingindo em cheio a classe média alta. Aquele status aparente e brilhante esconde uma fragilidade assustadora por trás das cortinas. Nesses casos, a tal da riqueza é só um verniz estético em cima de uma estrutura financeira prestes a desmoronar a qualquer instante. Avançando para a nossa segunda sessão, a armadilha da inflação do estilo de vida. É agora que a gente entende perfeitamente a engrenagem que sustenta essa pobreza invisível no dia a dia. Isso ilustra brilhantemente como o acúmulo real de patrimônio vai sendo minado. A lógica na cabeça da maioria parece ser super simples. Bom, se ganha mais, logo gasta-se mais. A renda aumenta e, na mesma hora, rola um upgrade no carro. Aí, resolve se mudar para um condomínio mais caro. Logo depois, outro upgrade, dessa vez na escola das crianças. Mas aí a gente para e pensa, qual é o verdadeiro resultado prático desse salário maior no fim do mês? A mesmíssima conta bancária vazia. É como estar correndo numa esteira ergométrica financeira, sabe? Corre-se cada vez mais rápido, gasta-se uma energia tremenda, mas não se sai do lugar. O que nos leva direto à seção 3. Consumidor produtivo versus investidor livre. Existe um conflito de identidade bem no centro do sistema atual. Um sistema que trabalha duro para formar os chamados consumidores produtivos. E quem são eles? São pessoas altamente capazes que geram uma riqueza gigante através de um trabalho de alta performance, mas que no fim do dia devolvem toda essa riqueza para o mercado através de um consumo exaustivo. Em total oposição a isso, temos a figura do investidor livre. O grande X da questão nessa nossa análise é incentivar justamente essa transição rápida. Deixar de ser quem apenas produz e consome para ser quem efetivamente retém, investe e, consequentemente, alcança a liberdade verdadeira. É uma mudança de mentalidade fundamental e para ontem. Entrando agora na seção 4, plano contra o consumo por impulso. Olha, só entender a teoria é apenas metade da batalha, concorda? Para vencer de verdade, a nossa base de análise desenhou um guia de hábitos com 3 passos práticos para formar um baita escudo mental contra esse consumo irresponsável. O primeiro passo é rejeitar sumariamente a ilusão do crédito fácil. A fonte alerta que o crédito fácil hoje é extremamente sedutor, uma ferramenta literalmente desenhada para criar dependência. O segundo passo, reconhecer aquela troca perigosa de décadas futuras de vida por um prazer imediato. Cada financiamento gigantesco que se assume é, na real, tempo de vida precioso lá da frente que está sendo vendido hoje. E o terceiro passo, questionar profundamente a verdadeira posse dos bens materiais. É uma estrutura lógica que exige muita atenção. Tudo isso deságua numa pergunta que, segundo o material, é a que mais dói encarar. E a pergunta é essa: as coisas são donas dos indivíduos ou os indivíduos são donos das suas coisas? Fica aí a reflexão. Pensa bem.
Quando um carro de altíssimo luxo exige que se trabalhe horas e horas a fio, sacrificando finais de semana só para dar conta das parcelas e daquelas taxas de manutenção absurdas, quem, no fim das contas, é o verdadeiro mestre nessa relação? Fazer e responder essa pergunta com total honestidade é o que tem o poder de quebrar velhos paradigmas e iniciar de vez a construção de novos hábitos para alcançar a independência. E assim chegamos à quinta e última sessão, o fim da corrida de ratos. Essa é a grande conclusão de tudo que a gente analisou. A mensagem final desse nosso guia é um apelo que não dá mais para adiar. Escape da corrida de ratos antes que ela consuma de forma irreversível os melhores anos de vida. Porque o custo real, pesado e definitivo dessa inflação do estilo de vida não vem só em moeda ou saldo bancário, ele vem em tempo. É tempo de juventude, tempo de vitalidade, tempo de saúde indo embora. Um baita potencial que poderia ser direcionado para propósitos muito maiores, mas que acaba escoando pelo ralo só para garantir o pagamento dos boletos de um estilo de vida inflado e insustentável. Então, a provocação final que fica para nossa reflexão é a seguinte: quantos anos do futuro já foram financiados antecipadamente, só para bancar o cenário de luxo do presente? Entender e encarar essa resposta é, sem dúvida nenhuma, o passaporte definitivo para iniciar a jornada como um investidor verdadeiramente livre.